Olá, estudantes do 9º ano, eu sou a professora Ariane Lopes, conosco a nossa intérprete Jéssica. Neste vídeo, vamos falar sobre divisão celular. Vamos lá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre divisão celular. Especificamente, nesta aula, falaremos sobre a mitose. Vamos observar essa imagem. Aqui, nós conseguimos observar um osso quebrado. Essa imagem, uma imagem representativa de um raio-x. Você já fez um raio-x? Você já teve alguma parte do seu corpo quebrado? E você já se perguntou como esses ossos se regeneram? Não somente os ossos, mas quando nós nos cortamos, quando nos ferimos, de modo geral, o nosso corpo, as nossas células, aqueles trilhões de células que tem no nosso corpo, eles vão realizar um processo chamado divisão celular. Essas divisões celulares vão ocorrer para, o mais rápido possível, reverter essa situação. Então, é por isso que nós conseguimos identificar, esse machucado aqui vai ser tratado e com o passar do tempo vai curar. Quando a gente se fere, quando a gente cai, se corta, aquele machucado a gente também consegue observar que, com o tempo, vai se fechando. E isso ocorre devido às divisões celulares. Vamos falar um pouquinho de ciclo celular. Ciclo celular. O que ocorre? Então, nesse período, começa a dar a origem da célula a partir de outra célula. Uma célula vem a partir de outra célula e determina quando que essa célula vai se dividir, formando células filhas. Então, nós temos uma célula mãe que vai fazer o processo de divisão celular e vai formar duas células, aí nós chamamos de células filhas. Intérfase. Então, neste processo da intérfase, é a fase em que a célula vai realizando as suas atividades normais. Ela realiza as suas atividades normais, vai crescendo até atingir um determinado tamanho. Quando ela atinge esse determinado tamanho, no final, ela vai se preparar, então, para sofrer essa divisão celular. Então, este processo chamamos de intérfase. A divisão celular é um processo que vai ocorrendo quando as células precisam, então, se multiplicar. Como a gente acabou de falar da questão do machucado, do ossinho quebrado. Outra situação também que nós podemos verificar essa divisão celular é quando nós percebemos que os nossos cabelos cresceram, as nossas unhas cresceram, nós estamos crescendo, Vocês aí de casa estão crescendo. Então, esse crescimento da unha, do cabelo, do seu corpinho, tudo isso deve-se a essa divisão celular. Então, o que ocorre, A célula vai tendo uma atividade, ela vai realizando a produção, o armazenamento de substâncias, assim ela vai crescendo e até ela chegar no processo, então, de se dividir, originando novas células, Essa célula, essa divisão, ela vai ser comandada pelo núcleo da célula. Nós estudamos em aulas anteriores que lá no núcleo da célula, e qual célula que tem núcleo, hein? Olha só, vamos voltar lá nas nossas aulas. Então, o núcleo da célula, somente a célula eucarionte que possui núcleo. Lá neste núcleo, então, que vai começar ali o processo dessa divisão celular. O que temos no núcleo da célula? Já estudamos também. Nós temos os nossos cromossomos, o nosso DNA, as nossas informações genéticas, ok? Então, existem dois tipos básicos de divisão celular, a mitose e a meiose. A meiose a gente vai dar mais ênfase na próxima aula, não perca! A mitose é um processo, então, que nós vamos originar uma célula mãe, a célula mãe vai originar duas células filhas, idênticas. Então, acompanhem, por favor, na imagem. Aqui, nós temos a célula mãe.
Conseguimos observar, acompanhando a imagem, que ela já vai se formando aqui, ó, para ter uma nova célula. Aqui a gente consegue observar, aqui, ó, pela silhueta dessa célula, né, que vai se dividindo, ela está se separando aqui, ó, e ela continua se separando até formar duas células. Então, começamos com uma célula, no final de todo esse processo que nós vamos dar nomes daqui a pouquinho, no final de todo esse processo, ficamos com duas células filhas. Toda a informação genética que tem nesta célula, essas duas células também terão a mesma informação genética. Aprendemos que cada célula dessa, lá no núcleo, tem 46 cromossomos. Cada célula dessa contém a mesma informação, 46 cromossomos. Na mitose, a mitose é um processo, então, dessa divisão celular, onde uma célula vai dando origem a duas outras células idênticas à mãe. Um clone mesmo, né? Então, isso ocorre porque, antes da divisão celular, o material genético da célula, lá nos cromossomos, ele vai sendo duplicado. Observem esta imagem. Nós conseguimos observar bem certinho todo esse processo da divisão celular. Então, aqui, ó, uma célula. Prestem atenção nos cromossomos, são divididos ali pelo centrômero, tinham as cromátides irmãs, dividiram-se, olha só que lindo! No final, nós temos duas células, e essas duas células terão a mesma quantidade de cromossomos, as mesmas informações. Então, a duplicação dos cromossomos possibilita que o número de cromossomos das células filhas seja mantida. Então, como a professora explicou, essa replicação aqui do DNA, todo este processo de mitose, ao final começamos com uma célula, que é chamada célula-mãe. No final de todo este processo, finalizamos com duas células, que são chamadas células filhas. Essas células, elas têm a mesma informação genética, 46 cromossomos. Tá? Ele é mantido, como disse a frase que a professora falou para vocês. Então, o processo no qual poderão ocorrer a formação de órgãos, tecidos, crescimento, renovação das células mortas, entre outras. Então, todo o nosso desenvolvimento, todo o nosso crescimento depende deste processo, dessa divisão celular. É por isso que nós crescemos, é por isso que nós vemos os nossos cabelos crescendo, as nossas unhas, todo o nosso corpo. Então, e também o que a gente não vê, né, pessoal? Porque tá falando aqui, ó, órgãos, tecidos, tá? Então, o que a gente consegue observar? Cabelos, unha, o corpo no geral. Mas dentro do nosso corpo também estamos passando por esse processo de crescimento, ok? Então, tudo isso ocorre lá no processo da fecundação. Então, lembre, espermatozoide, 23 cromossomos, óvulo, 23 cromossomos. Quando esse espermatozoide fecunda este óvulo, né, ele adentrou o óvulo, fecundou. Quando ele fecunda esse óvulo, 23 com 23, quanto ficou? Olha a matemática aí, pessoal. 46 cromossomos, ok? Então, é neste processo, quando ocorreu a fecundação, juntou essa informação genética, que vai começar essa divisão celular no organismo. Essa divisão celular, ela dá início desde esse processo da fecundação. Implantação lá no útero da mãe, aí vai se desenvolvendo, ocorre ali todo esse processo dessa divisão celular, vai formando a mórula, a blástula, a glástula, esses nomes são mais diferentes, vocês vão aprender no próximo ano, mas só para que vocês já entendam que para todo este processo vai ocorrendo a divisão celular até a formação do indivíduo por completo. E não para,
porque nós precisamos crescer. Então, começa aqui, ó, como essa imagem, né? Espermatozoide e óvulo, mas tem um longo percurso aí. Então, vamos à nossa primeira atividade. A divisão celular é o processo pelo qual uma célula mãe origina células filhas. É o período em que as células se dividem, originando novas células. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Falamos neste vídeo sobre mitose. Então, que é um processo de divisão celular onde uma célula dá origem a duas outras células idênticas à mãe, com o mesmo número de cromossomos. Aprendemos tudo isso. Agora lá vai a pergunta. Qual é a função da mitose? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? E aí, alunos, conseguiram responder? Eu acredito que sim. Vamos à resposta. Então, ele está perguntando qual é a função da mitose. Acima está respondendo, falando um pouquinho sobre ela. Então, a mitose é responsável pelo crescimento e desenvolvimento dos embriões. A gente falou com a imagem ali do óvulo e do espermatozoide, formação de órgãos, renovação de células mortas, entre outras, ok? Eu tenho certeza que você acertou. Então, a mitose é dividida didaticamente em 4 fases. Nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Vamos entender essa imagem. Temos aqui a intérfase. O que ocorre na intérfase? Então, a intérfase a gente explicou no comecinho da aula.
Então, aqui a gente está com a célula completinha e ela está realizando as suas atividades. Então, ela está crescendo. Quando ela chega ali no seu estágio de crescimento total, ela vai começar, então, o processo de divisão. O primeiro estágio é a prófase. Então, analisem a imagem. Então, aqui, primeira fase, prófase. Na segunda fase é a metáfase. Passando a metáfase, a terceira fase, anáfase. A quarta fase é a telófase. A professora já vai explicar para vocês o que ocorre em cada uma dessas fases. Por isso eu pedi para vocês observarem as imagens. No final da telófase, então, nós terminamos esse processo com duas células, que chamamos de células filhas. Vamos falar de uma por uma agora. Prófase. A primeira imagem, nós temos uma imagem de microscópio. A segunda imagem é a representação da mesma imagem, só que é um desenho esquemático. Então, só para ficar mais fácil para vocês, ok? Mas é a mesma coisa. Então, a prófase é a primeira fase da mitose, onde os cromossomos, eles se condensam, né? Então, eles estão juntinhos, observem nas imagens. O nucleolo e a carioteca, eles vão se desfazer. Nesse momento, então, eles vão ficar, os seus componentes vão ficar dispersos ali no citoplasma dessa célula, ok? Então, essa é a primeira fase, prófase. Na segunda fase, que é a metáfase, não existe mais a carioteca. Então, os cromossomos, né, eles vão aqui pelo centrômero, eles vão se encontrar aqui. A gente consegue observar eles todos alinhadinhos. Na terceira fase, que é a anáfase, ocorre o rompimento do centrômero. Centrômero é essa parte do meio aqui, é o centro mesmo, centrômero, centro. Então, tínhamos cromátides irmãs, é igualzinho, por isso que é chamado cromátides irmãs. Então, ocorre o rompimento dessas cromátides irmãs. Na telófase, que é a quarta e última fase, o que ocorre então? Essa divisão do citoplasma, né? Ou citocinese, pode ser chamado assim também, é a distribuição das organelas. Então, nós conseguimos observar que vai formando, né? Temos a formação já das duas células e se nós observarmos, temos exatamente a mesma quantia de cromossomos entre uma e outra. As cores são meramente representativas para que vocês consigam entender melhor, ok? Então, aqui, observem, essa é uma imagem também de microscópio e aqui a gente consegue observar todo o processo. Então, intérfase, aqui quando a célula está realizando todo o seu processo até seu crescimento. Ela cresceu, vai começar a divisão. E aqui a gente tem todos os processos, então, ocorrendo. Cada célula, cada uma dessas aqui, pessoal, é uma célula, ok? E cada célula está ocorrendo alguma situação. Então, aqui a gente tem a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Vou passar uma dica para vocês lembrarem bem certinho a sequência das fases. Prometo a Ana telefonar. Essa é uma dica para vocês, hein? Dica aí de prova para vocês não errarem. Então, quando a professora perguntar qual as 4 fases, lembrem disso, prometo a Ana telefonar, ok? Fica fácil de vocês decorarem aí, lembrarem, né? Como responder. Vamos à nossa segunda atividade. A foto ao lado é uma micrografia de uma célula que está passando por um processo de divisão celular, neste caso, a mitose. Então, observe e indique quais fases representa cada número indicado. Os números estão aqui. Após feito, compartilhe com seus colegas e também com o seu professor, com a sua professora. Uma dica, o número 1 aqui, ó, é a intérfase, é o início de tudo. Então, vocês precisam encontrar
os outros processos, né? Os 4 processos: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos lá? Conseguiram responder? Eu acredito que sim. Vamos lá. Então, ele pediu para que nós identificássemos as 4 fases que nós aprendemos hoje aqui nessa imagem. Então, o número 1, ele já respondeu. Falou que é a intérfase. Número 2, que está aqui, é a prófase. Primeiro, né? O número 3 é a metáfase. Número 4, a anáfase. E número 5, a telófase. Eu tenho certeza que você aí de casa acertou. Neste vídeo, nós falamos sobre o processo de divisão celular, especificamente a mitose. Então, a mitose é aquela que, a partir de uma célula, chamada célula-mãe, origina 2 células, chamadas célula-filha, que contém aí as mesmas informações genéticas, a mesma quantidade de cromossomos. Este processo de divisão celular ocorre para que possamos crescer, para que as nossas células sejam regeneradas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau, tchau!